Olá, queridos! Bem-vindos ao nosso jejum anual 2024. Esse é o primeiro dia e nós estamos cheios de entusiasmo e alegria nos nossos corações, porque vamos tratar de um tema muito maravilhoso. Ao longo desses 21 dias vamos falar sobre vida frutífera. Cremos que Deus nos deu uma missão ao longo deste ano de 2024 de falar sobre frutificação. Em João capítulo 15, Jesus fala a respeito disso, dizendo que Ele é a videira e nós somos os ramos, e o Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, é o agricultor. E Jesus diz que todo ramo que estiver nele precisa frutificar e, portanto, entendemos que a mensagem do Evangelho é uma mensagem que nos impulsiona para uma vida frutífera. Então, ao longo desses próximos dias, vamos meditar e aplicar essas lições no nosso coração, nas nossas vidas, falando sobre as áreas das nossas vidas que precisam experimentar frutificação. O que são esses frutos espirituais? E como desenvolver uma prática e disciplinas diárias como discípulo de Cristo para viver uma vida verdadeiramente frutífera. O tema de hoje é a graça do Evangelho. E quando eu penso nesse tema, falar sobre graça, o texto que me vem em mente, tem vários textos que falam de graça nas Escrituras Sagradas, mas o texto que eu quero abordar hoje é Mateus 11, 28 a 30. Quando Jesus mesmo diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando Jesus está falando sobre o alcance da mensagem do Evangelho, ele está falando sobre salvação, restauração e ele está falando sobre descanso. Esse é o poder da graça de Deus. A graça de Deus nos alcança para nos aliviar do fardo daquilo que nós já vivemos, do fardo daquilo que nós temos carregado ao longo de anos e décadas. A graça do Evangelho é o assunto que precisa ser o início do nosso tempo de meditação, porque não podemos falar sobre as responsabilidades ou as práticas diárias de um discípulo sem antes lembrarmos que a graça de Deus alcança a todos. E a graça de Deus encobre multidão de pecados. A graça do Senhor, ela vem como um bálsamo que nos resgata de uma vida de perdição. A salvação e a restauração acontecem por causa da graça do Senhor. O apóstolo Paulo compartilha em uma das suas cartas sobre uma conversa que estava tendo com o Senhor Deus, e ele diz que estava tentando se livrar de um espinho na carne, algo que o incomodava, um mensageiro de Satanás, diz a Bíblia, que o esbofeteava, e então a resposta de Deus para Paulo foi, Paulo, não se preocupe com isso, porque a minha graça te basta. Essa é a palavra de hoje para você, a graça do Senhor te basta. Então, ao longo dos próximos dias, vamos falar muito sobre aquilo que Deus nos chamou para fazer, vamos falar muito sobre a identidade do discípulo, vamos falar sobre muitos assuntos que vão nos confrontar e nos impulsionar a uma vida de atitudes frutíferas. Porém, antes disso, eu preciso lembrar você que tudo isso é fruto da graça de Deus manifesta em você. Não tem apenas a ver com o seu poder de decisão, ou a sua persistência, perseverança, as suas habilidades ou os seus talentos, mas primariamente tem a ver com a graça de Deus manifesta na sua vida. Então, receba essa graça. E nesse dia, nesse primeiro dia, 21 dias de reflexão e de meditação e de oração na presença do Senhor, nesse primeiro dia, que esse dia seja um dia de celebração na sua vida, de gratidão, para que você levante as mãos para o céu e diga, Senhor, obrigado pela tua graça. E eu rejeito todo pensamento de culpa, todo pensamento de rejeição, todo pensamento que me mantém preso e me mantém enquadrado em uma realidade de culpa e de inferioridade.
Eu recebo a graça, recebo o perdão do Senhor, que me liberta e me alivia de um fardo que eu não preciso mais carregar, em nome de Jesus. Então receba a graça de Deus. Ela te encontrou, te alcançou e te libertou, em nome de Jesus.